Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Em suas preleções, Jesus englobava com os acontecimentos próximos ou de atualidade os que ele divisava num futuro distante, e a forma daquelas preleções obstava intencionalmente a que se pudesse discernir o que era presente do que era vindouro. Assim é que, respondendo à pergunta que lhe fizeram os discípulos e que foi registrada por Mateus no capítulo 24, versículos 1 a 3, por Marcos no capítulo 13, versículos 1 a 4 e por Lucas no capítulo 21, versículos 5 a 7, nos seguintes termos: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E qual o sinal da tua vinda e da época da maturidade do mundo? Jesus pronunciou as palavras anotadas em Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, que no seu pensamento reunia a Jerusalém hebraica e figuradamente o mundo. Em suas respostas proféticas, referentes a Jerusalém e aos judeus, e que se nos deparam nas narrações de Mateus e de Marcos, escritas sob a influência mediúnica, o mundo se acha figuradamente representado como tendo que suportar, em proporções relativas, o cerco, as calamidades e a destruição preditas para a cidade amada dos judeus. Na narração de Lucas, também feita sob a influência mediúnica, aquelas respostas apresentam um sentido figurado e um sentido próprio. De acordo com o primeiro, elas alcançam o futuro, e de conformidade com o segundo, se referem especialmente a Jerusalém hebraica. Apropriadas sempre ao meio em que ele se encontrava, as palavras de Jesus tinham um sentido profético e, para a maioria dos homens, oculto, que só ao tempo da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita, havia de ser progressivamente compreendido em espírito e verdade. Enquanto que os judeus só pressentiam naquelas palavras as catástrofes que lhes ameaçavam a cidade santa, os cristãos, os crentes, viam nelas e devem ver sempre as fases por que tem de passar a humanidade. Tal como a Jerusalém hebraica, o mundo, a humanidade, hão de suportar muitas vicissitudes, muitos assaltos. O terror se espalhará entre vós, pois que os inimigos que deveis temer se reunirão em maior número para vos assaltarem. Esses inimigos são os vossos vícios. Não vos deixeis abater, defendei-vos valorosamente. A Jerusalém atual será destruída, mas uma outra reconstruireis, eterna, cujos felizes habitantes nada mais terão que recear. O tempo, a reencarnação, o progresso dentro da marcha dos acontecimentos planetários e humanos executarão a obra de renovação, assim na ordem física, pelo que toca à Terra, como na ordem física e moral, pelo que concerne à humanidade. E Jerusalém, disse Jesus, será pisada pelos gentios, até que se cumpram os tempos das nações. Essas palavras figuradas se referiam à época que mediaria entre a em que eram pronunciadas
e a que começa pela nova era do cristianismo do Cristo, do advento do Espírito, na qual seus ensinos seriam restabelecidos em toda a pureza. O tempo das nações se terá cumprido quando estiver implantado no mundo terrestre o reinado universal da lei do amor e da caridade, que se há de estender qual manto para cobrir todos os filhos da terra e conduzi-los pela reciprocidade e pela solidariedade à unidade fraternal. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.